Olá, a dica de hoje é sobre luminotécnica. Algumas semanas atrás eu deixei a dica para vocês aí de como é que vocês fazem para colocar quadros nas paredes. De nada adianta você ter um belo quadro numa parede se você não tiver uma iluminação adequada. Imagine que se você entrar dentro de um museu e um quadro que chame a sua atenção não tiver uma iluminação, ele vai passar batido por você. E isso é um fator que todo mundo tem que considerar. Uma boa decoração, uma boa ambientação, ela precisa de luz. O projeto luminotécnico é o que faz com que qualquer decoração, qualquer projeto de decoração tenha sucesso. Se a iluminação não for correta, não for adequada, não adianta. Não adianta você ter um Renoir, não adianta você ter um Van Gogh, não adianta você ter um Romero Brito, se você não tiver uma iluminação adequada para esse quadro. O que é uma iluminação adequada? A primeira coisa que você tem que se preocupar é não colocar lâmpadas que não sejam de LED. Por quê? Os LEDs são lâmpadas que não aquecem e não emitem raios UV, UVA ou qualquer tipo de raio que vá agredir ou interferir na pigmentação, principalmente dos quadros a óleo. Tá? A luz, quando ela aquece, uma lâmpada que aquece, uma lâmpada incandescente, uma lâmpada que não seja de LED, que faz o aquecimento, ela vai cozinhar com o tempo a imagem. A mesma coisa quando pega sol. Se você tem um quadro, você não tem que colocar ele numa parede onde incida muito sol, porque o sol queima. O sol queima estofado, o sol queima piso, o sol queima tecido, ele queima qualquer coisa, né? Queima uma obra de arte. Mas nós não estamos falando de sol, nós estamos falando sobre iluminação. Ok, você decidiu, você vai comprar sua lâmpada de LED. Não se esqueça que lâmpadas de LED de temperatura de cor quente, vamos trabalhar entre 3.000 e 4.000, que é a temperatura média, morna, tá? Não alteram a pigmentação das cores, não alteram o índice de reprodução de cor daquela obra, daquela pintura ou daquela escultura, tá? Lâmpadas de temperatura de cor fria, elas mudam os tons, elas mascaram os tons, às vezes por exemplo, algum tom de violeta, azul, fica até meio violáceo, né? O violeta, ele vai predominar. Então, muito cuidado, primeiro, com a temperatura da cor da lâmpada que você vai usar. Elaine, que lâmpada que eu uso? Bom, você pode usar lâmpadas tubulares, você pode usar lâmpada par 20, você pode usar lâmpada par 30, você pode utilizar dicróicas, mini dicróicas. Qual o cuidado que você tem que ter? Existe uma distância, existe um cálculo, que eu não vou ensinar aqui, mas existe um cálculo que você faz, porque como eu já falei, nas embalagens das lâmpadas tem o ângulo de abertura de iluminação, que você vai calcular, né, o que você quer focar. Se for uma imagem muito interessante, você vai pensar que vai dar o foco bem no meio do quadro, então você calcula a distância, o afastamento do teto, o ponto onde você vai estar colocando esta lâmpada para que ilumine o meio do quadro. E isso numa situação de iluminar meio de quadro, porque você pode ter uma parede cheia de quadros e nessa parede você pode dar um banho de luz especial para que ilumine todos os quadros, né? Se eles não têm uma regularidade, o ideal é que essa luz ela realmente faça um wall washer sobre essa parede, de forma a iluminar todos os quadros harmonicamente, certo? Se você tiver uma composição com quadros iguais, você pode pensar em pontos fixos em cada um destes quadros, para que ilumine no meio dele, inclusive vai criar os fachos de luz, que é interessante, vai estar direcionando, vai estar valorizando o trecho de parede, o trecho onde você tem os seus quadros. Que tipos de iluminação que você vai fazer? Você tem suportes específicos para
lâmpadas tubulares que iluminam os quadros. São hastezinhas que ficam presas na parede e que coloca na frente do quadro, são super clássicas, são super chiques. Se você tiver uma parede com muitos quadrinhos pequenos, já vai ficar um pouquinho complicado, mas você pode usar em alguns quadros, principalmente nos maiores, esse tipo de iluminação. Outra forma interessante de você fazer a iluminação de quadros é através de trilhos no teto, porque num trilho você pode colocar quantos spots você quiser, inclusive você pode mesclar o tipo de lâmpada desses spots que você vai colocar. Já falei de adaptadores, né? Se o bocal for tipo E27 e você quiser ter uma par 20, quiser ter uma par 30 com um ângulo muito maior de abertura, porque o que difere a par 20 e a par 30, eu já ensinei numa dica, é a questão da altura, mas se a altura é menor, a abrangência de luz vai ser maior. Você pode ter as dicróicas com um ângulo bem pequeno, você vai usar o seu adaptador de E27 para a lâmpada GU10 e você vai poder jogar com muita luz tendo um trilho. Para mim, uma das melhores opções sempre é o trilho, porque realmente você consegue colocar uma quantidade grande de spots com luminárias, como eu falei, com luminárias diferentes entre si, inclusive. A iluminação dos quadros, eu já falei da altura dos quadros, o que você tem que ter de cuidado, de atenção? Porque existem erros, principalmente para quadros que tem vidro na frente, se você tiver um vidro que seja reflexivo. Por quê? Porque dependendo do ângulo que você colocar para iluminar o seu quadro, primeiro ninguém vai enxergar o quadro se tiver o vidro, porque vai se dar o reflexo. E esse reflexo pode se dar de duas formas. Uma, eliminando a imagem do quadro e ficando um clarão, e a outra é pegando num ângulo que vai vir direto no seu olho, e isso é extremamente desagradável, extremamente desconfortável. A iluminação de quadros com espelho, com vidro, que cria essa sensação de espelho, tem que ter um cuidado bem legal. Você pode pensar em lâmpadas que não tenham um facho aberto, você pode pensar em lâmpadas difusas. O que é uma lâmpada difusa? É aquela lâmpada que ela é branquinha, ela é leitosa, ela vai iluminar e vai impedir essa questão de que bata a luz no vidro e que volte para o olho, ou que dê aquela mascarada, ou tire todo o aspecto do quadro, que se torne feio, você não vai acabar tendo um quadro visível aí. Existe iluminação que você pode fazer por trás do quadro, então você tem um quadro que você pode fazer tipo um pôster, né? Um pôster você pode pensar numa iluminação com um halo de luz, ficaria interessantíssimo, cria um efeito visual muito bacana. As pessoas às vezes colocam mandalas nas paredes, são infinitas as formas de quadro, como eu já falei na outra dica. Você pode pensar numa iluminação por trás, criando um halo de luz, dá um efeito muito interessante, bem bacana aí para a sua parede. Esse halo de luz, normalmente as pessoas fazem com fita de LED, porque a fita de LED ela é autocolante, ela é autoadesiva, ela vem com adesivinho, você mesmo pode fazer. Você precisa pensar apenas na instalação. Isso é uma outra preocupação que você tem que ter, um cuidado que você tem que ter, porque o que acontece? Às vezes a pessoa pinta a parede, bota papel de parede e resolve botar os quadros. Você precisa pensar nos seus quadros antes de pintar, antes de botar qualquer revestimento. Por quê? Você tem que pensar como é que vai chegar a iluminação nesse quadro. Você não vai deixar um fio colado na parede com fita adesiva ou qualquer coisa do gênero. Eu vou brigar com você se você fizer isso, fica muito feio. Então, se você tiver luminárias presas à parede do tipo arandela para iluminar o seu quadro, pense nisso antes, porque você vai precisar de uma obra, você vai ter que fazer um rasguinho na parede para colocar os pontos de luz. Esses quadros, quando você colocar esses pontos de luz, não se esqueça que você precisa ter um interruptor. Esse interruptor pode ser individual na própria luminária ou
num ponto da sala, num ponto do quarto, no interruptor que já existe, que você vai fazer o acionamento, o liga e desliga dessas luzes, desses quadros. Por que é legal ter isso num circuito diferente? Simples, porque você pode estar com o seu ambiente todo desligado e ligar somente a luz sobre o seu quadro e dar aquele destaque, dar aquele impacto, se você tiver uma visita, se você gosta de curtir a sua obra de arte que você tem, a sua escultura presa numa parede, né? Então, o ideal é que seja feita uma ligação de luz independente para esse elemento. Reitero que não é somente para quadros toda essa informação, ela serve para escultura, serve para qualquer elemento que você fixa na parede ou que esteja até mesmo no chão, porque o importante é que você faça uma iluminação adequada, uma iluminação eficiente e que dê o devido destaque, o devido valor para aquele elemento que você quer mostrar. Não existe decoração bacana sem um projeto de iluminação. Isso você tem que ter muito claro na sua cabeça, porque senão fica tudo sempre muito igual e o que faz a diferença é a luz, até mesmo durante o dia. Então, muitas vezes você quer ter um destaque num quadro durante o dia, ele está numa área que está na sombra, porque eu disse para você não colocar no sol, num corredor. Se você colocar uma iluminação bacana nesse seu quadro, vai estar super valorizando aí, até mesmo durante o dia. Essa é a dica, eu espero que você tenha gostado e até a próxima semana com uma nova dica. Aqui no meu canal no YouTube, Luz Decor, toda quarta-feira às 19 horas, uma dica completa para você. Inscreva-se, deixe seu like e marque o sininho para receber a notificação da nova dica.